O nosso estudo de hoje é a lição 69 do livro Seara dos Médios, tem por título Atualidade Espírita. Espíritas, o mundo de agora é o campo de luta a que fostes conclamado para servir. Todas as rotas oferecem contradições terríveis. A cada trecho surpreendemos os que falam em Cristo, negando-lhe testemunho. Ouvimos os que pregam desinteresse, agarrando-se à posse. Os que se referem à união, disseminando a discórdia. Os que exaltam a humildade, embriagando-se de orgulho. E os que receitam sacrifício para o uso dos outros, sem se animarem a tocar com um dedo os fardos de trabalho que os semelhantes carregam. Ontem, contudo, noutras reencarnações, éramos nós igualmente assim. Recorríamos à cruz do Senhor, talhando cruzes para os braços do próximo, exalçávamos o desprendimento entronizando o egoísmo, louvávamos a virtude endossando o vício e clamávamos por fraternidade, estimulando a perseguição a quem não pensasse por nossa cabeça. Hoje, no entanto, a doutrina espírita restaura para nós o Evangelho em versão viva e simples. Não mais o Cristo abençoando a carniçaria da guerra, não mais o Cristo monumentalizado em prata e ouro, não mais a escravidão religiosa, imaginariamente do Cristo, não mais imposições e convenções supostas do Cristo. Agora, como devia ter sido sempre, encontramos no Mestre Divino o companheiro da humanidade, ensinando-nos a crescer no bem para a vida vitoriosa. Não nos baste, pois, simplesmente crer. Em toda parte é necessário sejamos o exemplo do ensino que pregamos, porque se o Evangelho é a revelação pela qual Cristo nos entregou mais amplo conhecimento de Deus, a doutrina espírita é a revelação pela qual o mundo espera mais amplo conhecimento do Cristo em nós e por nós. É interessante que quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente vai ouvir a frase cristianismo redivivo com muita frequência. E algumas vezes a gente vai ficar pensando o que significa esse cristianismo redivivo. Significa que os postulados espíritas procuram remeter a gente, em primeiro lugar, ao comportamento dos cristãos primitivos, principalmente aqueles lá do Pedro e Tiago, naquilo que ficou conhecido como o caminho, está descrito lá no Atos dos Apóstolos. Era o quê? Por que nesse ponto? Porque as suas casas eram casas muito simples, em que se tinha preocupação única e exclusiva em receber quem chegava, para dar banho, roupa, comida e, ao mesmo tempo, estudar o Evangelho e disseminar a Boa Nova. Então, a gente procura imitar nesse ponto. Nossos centros espíritas têm que ser o mais simples possível e mais agregador possível. E, em segundo lugar, para poder estar estudando a sua doutrina, mas não a doutrina como a gente tem observado ao longo do tempo. Que prega um Cristo, mas é um Cristo que é somente para um determinado grupo de pessoas, estimulando divisão, estimulando preconceito, e, como acontece modernamente, tratando como inimigo ou até mesmo como o diabo aqueles que não pensam igual a ele. Hoje a gente está aqui procurando respeitar todos os seres humanos, sem a menor pretensão de querer converter quem quer que seja a nossa religião. A gente está aqui procurando entender o ser humano, deixar o ser humano viver e oferecer a oportunidade de procurar conhecer o Cristo da maneira mais simples, porque por Cristo, o Cristo nunca teve lugar para exclusão de ninguém. Ele sempre disse para a gente que ele veio para os que estão doentes e não para os que estão sãos. E o preferido dele na época eram aqueles marginalizados, aqueles discriminados da sociedade. Por isso que é a mulher envolvida na sensualidade, até mesmo com poder. Era o publicano, que era o cobrador de imposto. Essa era a preferência do Cristo. E, em pleno século XXI, o que a gente observa são pessoas se dizendo cristãos e o tempo todo empurrando vários outros irmãos, vários outros seres humanos para, como diz na palavra da Joana de Ângeles,
porões de exclusão social. Então, o que acontece? A gente diz que é cristão, mas a gente está colocando um monte de segurança na nossa casa, se defendendo com medo desses irmãos que se encontram na rua, que se encontram no crime organizado. E a gente para até para pensar, né? Eu estava esses dias refletindo muito por ser morador daqui da Baixada Fluminense, por que o tráfico, principalmente, a criminalidade, aumentou tanto na Baixada Fluminense. Isso ainda está sendo reflexo da pandemia e do quanto muitos não conseguiram mesmo se recuperar depois da pandemia, conseguiram arrumar empregos dignos. Então muitos começaram a usar a droga para poder fugir da dor de estar desempregado, de estar passando por crise, ou de não conseguir ter mais o mesmo status que tinha antes da pandemia. E ao mesmo tempo muitos começaram a vender, porque se tem tanta gente fazendo barricada e isolando a cidade, criando tanto embaraço para os moradores, é porque também tem consumidor para o produto que eles estão oferecendo. Então a crise está instalada entre nós. E o Emmanuel vem falar para a gente, espíritas, olha o papel nosso agora. O mundo de agora é que é o campo de luta a que fostes conclamados para servir. A gente não vai discriminar aquela pessoa que nesse momento está querendo fugir. Eu vou para um outro lugar, eu vou para outro estado, eu vou para outro país, porque aqui está ficando muito violento. A gente vai simplesmente lembrar que é nesse momento que Cristo precisa muito da gente. O mundo é um cenário de lutas. E ele vem dizer para a gente, todas essas rotas têm contradições terríveis. Tem gente que fala do Cristo, mas fala do Cristo somente para ir no culto, na missa ou na reunião espírita no domingo, e daqui a pouco voltar para casa, muitos sem dar até mesmo atenção, ou então ficam até com aqueles preceitos aqui na cabeça, perdoar 70 vezes 7, dar a César o que é de César, mas na hora de praticar não conseguem praticar e acham normal. Falar, o que a religião fala é muito bonito de se ouvir apenas, não de praticar. Então ele vem falar para a gente, você vai ouvir no mundo pessoas que ouvem desinteresse, mas se agarram à propriedade, à posse, fala da união e vive disseminando discórdia, fala da humildade, mas está aqui no orgulho, enfim, o contraditório o tempo todo acontecendo. Emmanuel só nos lembra uma coisa, nas encarnações passadas estávamos assim, e na encarnação atual ainda trazemos alguns resquícios desse tipo de comportamento, mas a gente está sendo convidado o tempo todo através da parte doutrinária, já que o espírita, ele, além de frequentar as reuniões públicas, ele também está sendo convidado o tempo todo para cursos, para seminários, tem bastante estudo para ser oferecido, e se a pessoa não tem condição de ir até o centro espírita, tem hoje material online também muito grande. E Emmanuel fala para a gente, hoje, no entanto, a doutrina espírita restaura para nós o Evangelho em versão viva e simples. Não está sendo mais aquele Cristo da benção da guerra, nem aquele Cristo de ouro e prata, como a gente encontra em lugares muito suntuosos e que nos botam para pensar, é isso que realmente essa que foi a figura do Nazareno? Vamos para remontar lá no texto bíblico dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, um homem que não tinha onde colocar a cabeça e que recomendou aos seus discípulos que também não carregasse posses, que em todo lugar que chegasse, se não fosse aceitos, sacudisse a poeira da sandália, quer dizer, não guardasse mágoa e fosse para outros lugares. Então, não mais escravidão religiosa também, ninguém tem que pensar igual a mim, você tem que ter a liberdade de pensar do jeito que você quiser, mas também de respeitar o meu jeito de pensar. E a gente vê em toda parte, é necessário que sejamos o exemplo do ensino que pregamos. A palavra fica no vento, mas o exemplo arrasta. O exemplo, ele não só convence, mas ele também emociona a gente.
Então, muito obrigado, Emmanuel, pela mensagem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.